Sermão do Monte, capítulo 29, parte 3. Amai os vossos inimigos. O que está envolvido nessa instrução? Necessariamente, antes de tudo, devemos pensar sobre nossa maneira de tratar os outros, o que jamais deveria depender do que eles são ou do que eles têm feito a nós. Nossa conduta deveria ser inteiramente controlada e governada por nosso ponto de vista sobre eles e sua condição espiritual. Como é evidente, esse é o princípio fundamental que Jesus aqui enunciou. Há pessoas más, iníquas e injustas. Não obstante, Deus envia-lhes a chuva e ordena que o sol brilhe sobre elas. Suas colheitas são tão ricas quanto as colheitas das pessoas de bem. Elas gozam de determinados benefícios na vida, experimentando aquilo que se convencionou chamar de graça comum. Deus não abençoa somente os esforços dos agricultores crentes, não. Ao mesmo tempo, também abençoa o trabalho dos agricultores injustos, maus e iníquos. Essa é uma experiência de fácil averiguação. Como é que Deus faz isso? A resposta tem que ser que Deus não está tratando com essa gente conforme aquilo que eles são ou conforme aquilo que fazem a Ele. Se reverentemente alguém indagasse o que impulsiona Deus a ter essa atitude para com tais indivíduos, a resposta seria que Deus se deixa governar pelo seu próprio amor, o qual é absolutamente desinteressado. Em outras palavras, esse amor não depende de qualquer coisa que em nós exista, pois manifesta-se a despeito de nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Ora, o que levou Deus a agir desse modo? Teria sido alguma coisa amável, amorável ou digna de ser amada em nós ou no mundo? Teria sido algo que estimulou o eterno coração de amor? Nada disso, sob hipótese nenhuma. Tudo se deve exclusivamente às atitudes do próprio Deus, a despeito de nós. O que impeliu Deus foi seu próprio eterno coração amoroso, que nos deixa comover por qualquer motivo fora dele mesmo. Esse amor gera os seus próprios movimentos e atividades. É um amor totalmente desinteressado. Esse é um princípio tremendamente importante, porquanto, conforme ensinou o Senhor Jesus, essa é a forma de amor que devemos ter e manifestar para com outras pessoas. O segredo inteiro de uma vida assim caracterizada é que o indivíduo se tenha desligado de todo e qualquer interesse. Deve ter se desligado de outras pessoas, no sentido que a sua conduta não é governada por aquilo que fizeram. Ainda mais importante, todavia, é que o crente deve desligar-se de si mesmo, porque enquanto um homem não romper assim consigo mesmo, jamais poderá desligar-se daquilo que outros façam contra o seu eu. Enquanto um homem estiver vivendo para si mesmo, mostrar-se-á excessivamente sensível, vigilante e invejoso. Sente ciúmes e, por isso mesmo, reage prontamente ao que outras pessoas estiverem fazendo. Tal homem estará por demais vinculado aos outros. A única maneira de nos desligarmos do que os outros possam fazer contra nós ou em favor de nós consiste, primeiramente, em nos desligarmos de nós mesmos. Esse é o princípio fundamental que governa não só este parágrafo, mas também o parágrafo anterior, segundo já vimos. O crente é alguém que foi tirado para fora da roda viva do presente mundo mau.
Ele foi posto em um lugar à parte e passou a viver em um nível muito superior. O crente pertence a um reino diferente. Ele é um homem novo, uma nova criatura, uma nova criação. Por esse motivo, ele vê todas as coisas de uma perspectiva diferente e, assim sendo, reage de maneira diferente. O crente não pertence mais à vida desse mundo, mas está fora dela. Encontra-se em uma posição de desvinculação e diz-nos Jesus Cristo: assim você poderá tornar-se semelhante a Deus quanto a esse aspecto, pois não mais estará sendo exclusivamente dirigido pelo que outras pessoas lhe fizerem. Antes, contará com algo em seu interior que determinará a sua conduta e o seu comportamento. Não devemos demorar-nos muito em torno desse ponto. Todavia, penso que se começarmos a examinar a nós mesmos, veremos de imediato que uma das piores coisas a nosso respeito é que as nossas vidas são demasiadamente governadas por outras pessoas, pelo que elas fazem a nosso respeito, pelo que elas pensam sobre nós. Procuremos relembrar os acontecimentos de um único dia em nossas vidas. Ponderemos acerca dos pensamentos cruéis e grosseiros que subiram às nossas mentes e os nossos corações. O que produziu aquelas más atitudes? Alguma outra pessoa. Quão grande parcela da nossa maneira de pensar, de agir e de nos comportarmos é inteiramente governada por outras pessoas. Essa é uma daquelas coisas que contribui para a vida ser repleta de tanta miséria. Vemos alguma pessoa e nosso espírito se agita. Se não tivéssemos visto aquela pessoa, não teríamos tido tais sentimentos. Outras pessoas nos estão controlando, mas Cristo diz: ora, você precisa desvencilhar-se desse condicionamento. O seu amor deve tornar-se tal que você não mais seja controlado e dirigido por aquilo que as pessoas dizem. A sua vida precisa ser controlada por um novo princípio dentro de você mesmo, um novo princípio marcado pelo amor. No momento em que tomarmos essa nova atitude, seremos capacitados a ver as pessoas sob um outro ângulo. Lá do alto, Deus contempla esse mundo e vê todo o pecado e toda a ignomínia, mas também vê que isso é algo que resultou das atividades de Satanás. Há um sentido em que o próprio Deus vê o homem injusto de uma maneira diferente. Deus preocupa-se com esse homem, com o seu benefício e bem-estar, e é por isso que faz o seu sol brilhar sobre ele e igualmente lhe envia a chuva. Ora, precisamos aprender a assumir essa mesma atitude. Precisamos aprender a contemplar outras pessoas e então dizer: sim, elas estão fazendo isto, isso e mais aquilo contra mim. Mas por quê? Por serem títeres de Satanás, porque estão sendo controlados pelo Deus deste mundo, porque são suas vítimas impotentes. Não devo aborrecer-me com o que estão fazendo contra mim. Eu os vejo como pecadores que estão indo para o inferno. Eu devo fazer tudo quanto estiver ao meu alcance para salvá-las. É assim que Deus age. Deus contemplou este mundo pecaminoso, arrogante e sujo e enviou seu Filho unigênito ao mundo para salvá-lo, porquanto o Senhor percebeu a condição do mundo. Como poderíamos explicar essa atitude divina? Deus fez tudo para nosso benefício e para nosso bem-estar. Precisamos aprender a agir da mesma forma em relação a outras pessoas. Precisamos ter um positivo interesse pelo bem-estar delas. No instante em que começarmos a pensar desse modo, não será difícil pormos em prática aquilo que o Senhor pede de nós. Se
em nossos corações soubermos o que significa essa compaixão pelos homens perdidos, pecaminosos, que estão perecendo, então seremos capazes de agir conforme Ele pediu que fizéssemos.